missa por alma de José de Almeida. As pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Vamos, irmãos, celebrar a nossa Eucaristia de semana. Hoje, dia 6 de junho, celebramos o acontecimento, foi importantíssimo para a nossa Ilha de São Miguel e, de modo especial, também para todos os Açores. O 6 de junho, uma revolução popular, digamos assim, que esteve na origem de, exatamente, a autonomia que nós vivemos. Por isso, um grupo de amigos, no qual também me encontro, um grupo de amigos quer recordar alguns que já estão na casa do Pai, para além de recordarmos os nossos irmãos Carlos Manuel Santo Cristo e Maria Eduarda de Medeiros Raposo, que vamos recordar nesta Eucaristia. Nós queremos recordar os nossos irmãos Dr. José de Almeida, que foi meu amigo na Escola das Laranjeiras, o Aguinaldo, o engenheiro Alberto Cabral, também meu colega da Escola das Laranjeiras, o Manuel Oliveira, o engenheiro Costa Matos, o Dr. Silva Fraga, meu Patrício, o Eduardo Pavão e o Jorge Cabral, entre muitos outros. Daqueles que nós nos lembramos, mas talvez esteja mais, mas de qualquer maneira queremos recordar nesta Eucaristia estes nossos irmãos que, pela sua maneira de ser, muito contribuíram para aquilo que nós somos hoje. Por isso, vamos reconhecer os nossos pecados para dignamente celebrar os santos mistérios. Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Caíram os olhos, produzindo neles manchas brancas. Fui ter com os médicos para me tratar, mas quanto mais me aplicavam remédios, mais me cegavam as manchas, até que fiquei completamente cego. Estive sem ver durante 4 anos e todos os meus parentes se descabriram. Quando ela entrou em casa, o cabrito começou a ladrar. Chamei então a minha mulher e perguntei. Estamos aqui ao pé da igreja de São Pedro, onde hoje se vai dar uma missa por alma do Dr. José de Almeida, já falecido entre nós, o líder da FLA. Comemora-se hoje o dia 6 de junho. E como não podia deixar de ser, estamos aqui no Hotel VIP a comemorar o 6 de junho. A FLA está a comemorar o 6 de junho. Isto é substituído. De 3 de 4 já está. E vi são os carros. Mas já não fez. Muito bem. Isso que vai a vocês. E viva os Açores. E viva os Açores. A gente tem um carrinho atrás. Eu não gosto de isso, é tão chique. Vá às bicicletas de moços. Depois ainda não pode mais.
meu pai não sabe. Às vezes vão fazer aquelas curvas todas muito interessantes. Que se faz normalmente. E ciclista aqui. O 10 está no fim. Não, cara que eu conheço aí, Já está quase lá. Vá ali. Hoje vai aqui, só, tudo bem? Vamos embora. Isso não, vamos embora, está feito. Sabe, ficar um caminho. Vocês vão aparecer na revista. O questão de Braga de Passaru, nós temos público não tem mostrado também. esta coisa de entretanto. Quantos anos tens? Tenho dado sempre trabalho. Isto é que já encontrado. Temos que ligar isto aqui. Mas esse é radical. Esse é que já. Queríamos ter um convidado e para quem segue as crónicas de Ventos do Norte sabe que tem quem as escreve é uma pessoa muito interessante de apresentar, o professor Dirmota Vieira, que nos vai falar um bocadinho no seguimento das suas conhecidas crónicas de Ventos do Norte. Muito obrigado. Antes do mais, e em primeiro lugar, eu queria pedir um favor a todas as pessoas presentes que nos levantássemos e que batêssemos palmas em honra daquela pessoa que memoriza todo este movimento, José de Almeida. Peço que não se sentem, porque também queria pedir uma salva de palmas muito expressiva para toda a colónia de imigrantes portugueses que têm dedicado uma atenção muito especial a este movimento. Não esquecer o que é que foi o movimento de 75. Podem sentar-se. Fazem favor. A pergunta que se coloca é o que faz uma pessoa que nos seus escritos semanais defende a ideia de a criação de um Estado Federal. Quem defende a independência provavelmente não aceita bem esta ideia da criação de um Estado Federal. Eu devo esclarecer, os presentes, que isto é uma estratégia.
e qualquer estratégia que se possa implementar tem por finalidade obter um ganho. E nós precisamos de ganhar espaço para poder, tanto, atingir os objetivos que nos propomos. Quais 5 não são repetíveis a curto prazo. Não é previsível, portanto, que no espírito de cada um de nós exista qualquer ideia neste sentido. 75 vai repetir-se no futuro, mas não está no nosso horizonte. Muitos de nós vamos desaparecer deste mundo com essa esperança de que os Açores possam atingir, portanto, a solução que preconizamos, a sua independência. Como eu já referi, aquilo que eu defendo, tanto para já como estratégia, quando os Açores forem um Estado federal, são um Estado. A autonomia não é nada. A autonomia é rigorosamente nada. Quer constitucionalmente, quem se propuser analisar a Constituição Portuguesa verificará facilmente, portanto, que a autonomia é um sistema, é um regime com pés de barro. Não há nenhuma garantia de que realmente os açorianos possam, em torno da autonomia, construir o que quer que seja. De modo que o Estado Federal é uma situação de partilha de poder político. Partilha de poder político. Nestas condições, somos irmãos. A autonomia é dependência. Continua a ser dependência. Os açorianos continuam dependentes sobre todos os aspectos, portanto. E eu vou referir um que me lembrei agora, ocasionalmente. A RTP está aqui. A RTP, ainda há bem pouco tempo, era chamada de RTP Açores. Agora perdeu a palavra Açores. É só RTP. Né? E estamos gradualmente a perder os valores da açorianidade. Eu tenho defendido a ideia de que é preciso, portanto, que nas escolas açorianas se ensine a história dos Açores. Esse aspecto é fundamental. Eu olho para a Assembleia que aqui está presente e verifico, portanto, todos nós já temos um certo peso de anos. Jovens, precisamos de cativá-los para esta ideia. O fermento existe e eu tenho a ideia de que esse fermento vai continuar e vai ser transmitido, mas é preciso fazer algo de muito positivo nesse sentido, a cativar a juventude. E a juventude tem que estar presente nestes encontros, cada vez mais. E somos nós, quase todos nós, ou todos nós, pais de família. Temos netos, muitos de nós, e precisamos de transmitir essas ideias aos jovens para que o futuro, portanto, possa ser diferente. A questão da independência só é possível de concretizar-se quando se repetirem as condições que se verificaram em 1975. Elas vão repetir-se. Tenham consciência disso, porque vai acontecer conflitos. Os conflitos vão se dar, portanto, no plano político, as coisas tal qual como estão desenhadas não funcionam. O governo regional finge, o governo da República finge. Não há um partido regional, porquê? Porque isso seria a forma de justificar os compromissos que existem entre os partidos pseudo-regionais com os irmãos do continente. Isso nós temos que começar, e as pessoas que dão corpo a esta ideia independentista têm a necessidade de aproveitar todos os momentos e todas as circunstâncias para fazer valer as suas ideias, para que realmente, portanto, as pessoas percebam, portanto, e a minha luta pessoal tem estado orientada neste sentido. A autonomia não serve os interesses. Temos que unir esforços e temos que cativar a juventude, como eu disse há pouco.
Nesse sentido, temos que encontrar pessoas disponíveis, permitam aqui, aproveitar todas as oportunidades para denunciar os atropelos à dignidade do povo açoriano. O povo açoriano, que é um povo que se constituiu durante décadas, anos, séculos, esse povo existe, não pode ser negado por ninguém. E a palavra e a ideia de povo é fundamental para unir os Açores. Não podemos pensar que os Açores, São Miguel tem a maior população dos Açores em termos percentuais, mas as outras ilhas também representam os Açores, são açorianos como nós. É preciso fazer chegar junto desses açorianos as ideias que comungamos, e para isso temos efetivamente, portanto, que encontrar, portanto, polos de atração que permitam a essas pessoas, em vez de sermos esta Assembleia, sermos o duplo, o triplo, por aí fora, e que se possa repetir esta comemoração do 6 de junho em todas as ilhas dos Açores, todas sem exceção. Levanta o homem de Faial! Se levanta o homem de Santa Maria! Da terceira! E ficamos por aqui porque havia outro. A democracia não exclui ninguém. Cada um pode ter a sua própria ideia, defendê-la, mas saber, tanto que o ideal açoriano é um só. E a todos deve unir, tanto, para que realmente se possa criar condições de desenvolvimento e crescimento económico dos Açores. Há quem para aí diga que a autonomia é a razão do desenvolvimento e do crescimento económico dos Açores. É falso. O dinheiro vem da União Europeia. Sem ovos não se fazem omeletes. Não houve criação de riqueza nos Açores. Houve alguma por efeito dos investimentos que foram realizados nos Açores. Não foi um crescimento que proporcionou realmente, portanto, este desenvolvimento e crescimento económico. Foram os dinheiros da União Europeia. Continuam a chegar, são muito importantes e nós não podemos prescindir deles. Temos que continuar a lutar para que eles venham, mas com uma ideia diferente. Conseguir o nosso objetivo, fazer dos Açores um país livre, um país democrático, um país que possa realmente congregar todas as vontades do povo. Nada pode ser feito contra a vontade do povo. Nada. O povo é quem ordena, o povo é quem manda. E nesse sentido temos que encontrar, portanto, cada vez mais, cada um de nós, numa conversa com um amigo, com um familiar, portanto, tentar propagar as nossas ideias, a dizer que os Açores, portanto, foram vítimas durante séculos da exploração e que não é possível, e do abandono, e que não é possível manter esta situação. Nós, os Açores, eles dizem que estão diferentes, mas estão iguais. O continente, a República, continua a ficar com a parte maior do bolo. Não são os Açores. Os Açores continuam a ser explorados. Façam contas. Reparem que tudo o que chega aos Açores tem uma única placa giratória. O continente. O continente. É por aí que tudo chega. Nós, e eu recordo aqui só a título de exemplo, quando se deu o sismo da terceira, a empresa cimenteira nacional não tinha capacidade para poder, tanto, fornecer o cimento que era indispensável à reconstrução da terceira. Os Açores foram autorizados a importar cimento de Espanha. Esse cimento chegou aos Açores a metade do preço que era vendido pelo continente.
somos todos açorianos. Aqueles que têm as mesmas ideias que nós ou que têm ideias diferentes. Não podemos excluir ninguém deste processo. Temos é contagiar as pessoas, que envolvê-las, que chamá-las, e que fazer com que aumentem o número daqueles, que são o fermento da independência. Essas pessoas, agregar, esse objetivo tem que ser prosseguido com determinação, com ânimo, mas com a ideia, que é possível que os Açores, sejam independentes. E é esse o objetivo que nos leva a estar aqui hoje. O dia 6 de junho é um dia importantíssimo. O poder político regional não lhe atribui qualquer importância. Desvaloriza-o. Mas só a autonomia, ou essa pseudo-autonomia, só existe porque o 6 de junho existiu. Caso contrário, não havia autonomia. De modo que é fundamental. É fundamental fazer do 6 de junho uma data histórica. Carlos Aguiar Rei Costa, homem determinado, homem açoriano de raiz, fez com que a Câmara Municipal de Ponta Delgada atribuísse esta data a uma rua de Ponta Delgada, contra ventos e marés, e fez-o, portanto, porque percebeu que era uma data histórica para os Açores. O 6 de junho tem e deve ser comemorado constantemente por nós e por aqueles que hão de aproximar-se de nós cada vez mais. Eu tinha, portanto, estas ideias para vos transmitir e dizer-te que a política deve orientar-se por uma estratégia. A minha estratégia, aquela que eu defendo, é que todos nós derrubemos a autonomia e exijamos, portanto, a Constituição de um Estado Federado. Os Açores, quando foram um Estado, são um Estado. Facilmente dão o salto. Com a autonomia que temos, os Açores não são nada. Rigorosamente nada. Podem dar as voltas que quiserem. Podem analisar a Constituição. Aquilo que existe é uma falsidade. Portanto, foi aqui. Não te esqueçamos que a autonomia, quando foi criada, havia ministros da República. Hoje existe um representante da República dos Açores, um tutor, portanto, alguém, portanto, que são resquícios do poder colonial. E não é dizer que se vai acabar, portanto, com a presença de um representante da República que a situação melhora. É de outra forma, é evoluindo para outro pensamento, exigindo outras condições. E essas condições só podem ser feitas ou conseguidas se por acaso todos nós conseguirmos, portanto, motivar, contagiar mais pessoas. E é esse apelo que eu faço. E com isto vou terminar, desejando que todos nós, portanto, todos os anos, comemoremos o 6 de junho com determinação, sabendo antecipadamente, portanto, que esta data não pode cair no esquecimento. Eu recordei José de Almeida, e é com ele que vou terminar. Portanto, figura histórica dos Açores, ficará na história dos Açores, que ninguém vai por aqui, muito embora muita gente procure desvalorizar a sua personalidade, portanto, o seu conhecimento, portanto, a sua doutrina. Os Açores têm e devem continuar, portanto, a comemorar, portanto, o 6 de junho. Nisso temos nós todos uma responsabilidade. E, como eu já disse e repito, precisamos de agregar mais pessoas. Se repararmos este número, dentro de 4, 5 anos já é menor. Este que aqui está presentemente já é menor. Muitos de nós já desapareceram. E precisamos de substituir essas pessoas. De criar, portanto, uma forma, portanto, que permita
que a ideia autonomista, o fermento da autonomia, não fique tanto calado, tanto apenas para comemorações do dia da autonomia. O povo tem razão quando diz que o dia da autonomia é o dia da pombinha. Não é o dia da autonomia, é o dia da pombinha. O dia dos Açores. O dia dos Açores tem que ser um dia diferente. Tem que ser um dia em que todos os açorianos se revejam nele, sintam que realmente o dia lhes diz alguma coisa. E é isso que nós temos que lutar. Camaradas, amigos, como queiram, portanto, a expressão que queiram utilizar, aquilo que vos peço e desejo, portanto, é que prossigam nesta luta, portanto, incessante para conseguir os objetivos que muitas pessoas, de uma forma despreocupada, interessada, mas atenta às dificuldades e aos problemas dos Açores, procuram dar corpo no sentido de criar essas condições. Termino. Viva os Açores! Viva! Viva! João, que falas, tens-me a dizer que isto não é merda. Não, pelo amor de Deus. Tens de deixar comer. Devias deixar comer. Consegui. Olha, fazes. E alturas mais complicadas. Vamos dar a palavra ao Dr. Medeiros e fechar esta noite. Agradeço já a vossa presença mais uma vez, no mínimo para o ano cá estaremos. Uma salva de palmas para o Dr. Medeiros. Nós não podemos esquecer que estamos aqui reunidos para comemorar uma data, e esta data é sem dúvida uma data que marcou a história recente dos Açores de uma forma determinante. A influência deste mesmo dia nas nossas vivências foi de tal ordem que, quando nós formos escrever a história dos Açores no passado recente, podemos considerar que nós temos um período antes do 6 de junho e um período depois do 6 de junho. Assumindo este momento como um momento tão particular da nossa história, é de elementar justiça que prestássemos homenagem às pessoas que estiveram na sua gênese e na sua realização. Muitas vezes associamos
ao dia 6 de junho, a tudo o que aconteceu depois, esquecemos do dia. O dia propriamente dito. Olhando atentamente para as imagens que temos, fotografias, imagens de televisão, nós ainda conseguimos reconhecer algumas das pessoas que lá estão. Quem se lembra do dia e quem conhece as pessoas daqui da ilha, o que é que vê? Nós, olhando atentamente, vemos madeireiros, lavradores, donas de casa, empregados de escritório, lojistas, donos de pequenos estabelecimentos que foram fechando a porta, estudantes, advogados, proprietários agrícolas, donos de restaurantes, condutores de carro de praça. Tudo isto foram personagens que foram identificadas nas fotografias. Ora, todos estes cidadãos, todos eles sem falha, tiveram a coragem de uma forma espontânea, marcar uma posição relativamente à situação política que se vivia então. Neste dia foi possível constatar que, perante a determinação de um povo, o poder pouco ou nada pode fazer, a não ser recorrer à força. O que pode, de alguma forma, adiar o momento ou o problema, mas não resolve. Mas, afinal, quem foram estas pessoas que saíram à rua? De uma forma muito genérica, em termos muito simples, podemos dizer que foi o povo açoriano. Mas quem é este povo? A história do povo açoriano está por fazer. Sempre que se toca neste tema, muitas são as dificuldades que se levantam. Temos algumas instituições que se dedicam à investigação da história, mas pouco ou nada se sabe sobre o povo açoriano. Se olharmos para os estudos e publicações existentes, verificamos que a sua grande maioria se debruça sobre as governanças, as elites urbanas e sobre os poucos episódios em que a história de Portugal se fez nos Açores. Porém, em termos de abrangência temporal, aquilo que tem sido estudado aborda períodos relativamente curtos e, preferencialmente, mais recentes. Não podemos esquecer que estamos nessas ilhas há quase 600 anos. Temos 22 gerações de açorianos que deram origem a 80 mil famílias. Estas descendem de 2.000 que aqui foram abandonadas à sua sorte e ao seu engenho. As populações iniciais, apesar de predominantemente ibéricas, apresentavam um número considerável de indivíduos provenientes de outras nações, nomeadamente flamengos, italianos, franceses, britânicos, mouros, judeus, etc. No isolamento próprio de quem vive em ilhas, nós por aqui fomos casando, tendo filhos e morrendo, relacionando-nos sempre entre nós, verificando-se pontualmente a chegada de um novo habitante. Sozinhos, choramos e enterramos os nossos mortos, sempre que os fenómenos telúricos nos atingiram. E no dia seguinte, voltamos para a labuta da terra, porque outros tinham sobrevivido e tinham de ser alimentados, pois a vida continuava. Aqui arranjamos formas próprias de religiosidade e aprendemos a recear o que vinha de fora. Do exterior vinham piratas que faziam reféns e exigiam resgates. Ou então indivíduos que levavam o fruto do nosso trabalho. Não podemos esquecer que fomos sempre contribuintes líquidos do reino.
Esta luta pela sobrevivência moldou o nosso caráter, tornando-nos resistentes, determinados e, acima de tudo, pacientes. Porém, muitos foram os momentos em que a condição de sobrevivência foi de tal forma precária que não tivemos outra solução senão partir. Em 1822, há 200 anos, quando a população dos Açores era de cerca de 224 mil habitantes, o jorgense João Soares da Algaria, na sua coreografia açórica, defendia que as nossas ilhas, muito férteis, e comparando-as com algumas regiões de Portugal, deveriam ter mais de 1 milhão de habitantes. Também refere que tal nunca aconteceu porque a imigração era considerável. Nesta mesma publicação, revela 3 momentos em que se verificaram fluxos migratórios consideráveis. Em 1550, praticamente 100 anos após o início do povoamento, 300 casais foram para o Maranhão, no Brasil. Em 1760, os 800 casais para o Rio Grande do Sul e em 1812, mais de 1000 casais foram para o Rio de Janeiro. Em virtude de termos que partir para podermos sobreviver, a população das nossas ilhas, nos últimos 200 anos, manteve-se estável, rondando os 250 mil habitantes. Havendo uma ligeira subida em 1960, onde atingimos 327 mil. Mas é interessante verificar que desses 327 mil do século XIX, do século XX, aliás, 104 mil tinham menos de 14 anos. Novas tecnologias, novos cuidados de saúde e há esse pequeno pico de população. De resto, foi sempre 250 mil, pouco mais ou menos. É de salientar que em 1864 Portugal tinha 4 milhões de habitantes e os Açores 249 mil habitantes. Hoje, Portugal tem mais do dobro e os Açores diminuíram ligeiramente. Ora, a manutenção desses valores foi consequência de um êxodo em massa em números assustadores. Falar em imigração é um eufemismo. Claro que as pessoas partiram porque não encontraram meios de sobrevivência e isto tem sido uma constante na nossa história. É difícil aceitar que, com solos reconhecidamente férteis e sabendo que a agricultura foi um dos pilares da nossa economia, a população deste arquipélago nunca tenha aumentado. Em contrapartida, no estrangeiro, existem milhões de açorianos e descendentes. Então, dever-se-á perguntar, onde está o fruto do nosso trabalho? As populações viveram sempre de uma forma modesta. A maioria partiu para não morrer à fome. O património construído é modesto. Não existem relatos de vidas faustosas. Quem ficou com o produto do trabalho de 22 gerações... Desculpe, quem ficou com o produto do trabalho de 22 gerações de açorianos? Investigar e escrever essa história vai revelar aspectos muito desagradáveis da nossa vivência. Então, o poder prefere ignorar o passado e inventar uma história cheia de heróis e momentos épicos para entreter o povo. Nessas circunstâncias, negar a um povo a possibilidade de conhecer a sua história é equivalente a viver como uma pessoa a quem se roubou toda a vida, mas que sofre de amnésia. Então, sempre que a pobre criatura que toda a vida foi roubada tenta saber alguma coisa do seu passado,
recorre-se a quem lhe cegou o fruto do seu trabalho e pergunta-se como é que as coisas se passaram. Durante os últimos 40 anos, com a chegada da autonomia, foram introduzidas algumas alterações políticas e administrativas e seria normal que a população aumentasse. Em vez disto, as ilhas de Santa Maria, Flores, Graciosa, São Jorge e Pico perderam população. O Faial, a Terceira, São Miguel tiveram pequenas flutuações, mantendo-se praticamente no mesmo número. Na nossa ilha em particular, a povoação e o Nordeste estão a desertificar. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós palhavam o pezinho, a bela aurora e a